Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, para que me diz isso? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, de quase 100 litros cada, destinadas às purificações rituais dos judeus. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. E eles as encheram até a borda. Então disse: agora tirai e levai ao encarregado da festa. E eles levaram. O encarregado da festa provou da água mudada em vinho, sem saber de onde viesse, embora os serventes que tiraram a água o soubessem. Então chamou o noivo e disse-lhe: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o menos bom. Tu guardaste o vinho bom até agora. Este início dos sinais, Jesus o realizou em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, querido povo de Deus, diante desta palavra de Deus, que é para cada um de nós uma manifestação do amor da parte do Pai para com todos nós que somos seus filhos, devemos todos olhar atentamente para esta palavra e perceber nela algo de significativo para a nossa vida. Olhemos para a primeira leitura e lá vamos perceber todos que, de fato, o grande desejo de Deus para cada um de nós, que como Maria queremos ouvir, guardar e praticar a palavra, é que todos nós sejamos homens e mulheres espirituais. Este é o propósito de Deus para todos nós. Que nós não mais, segundo as palavras de São Paulo, possamos agir a partir da nossa carne, a partir dos nossos impulsos e dos nossos desejos, mas a partir do Espírito de Deus que foi derramado em nossos corações. A todos nós,
que fomos marcados e selados por esse Espírito no dia do nosso batismo, Deus deseja que você, homem, que você, mulher, sejam pessoas espirituais. Que se deixe se guiar por esse Espírito Santo de Deus. Porque no nosso batismo fomos assim marcados. Porque foi nos dado, não o Espírito do mundo, vai dizer hoje para nós São Paulo, mas foi nos dado o Espírito de Deus, o Espírito que vem de Deus. É Ele que perscruta o nosso coração. É Ele que nos santifica, a semelhança de todos os santos e santas de nossa igreja, a semelhança deste grande apóstolo da nossa igreja, São Judas Tadeu. Deus espera, Deus deseja que nós aos poucos possamos progredir na sua graça. Que aos poucos possamos nos aperfeiçoar nas virtudes cristãs e assim vamos nos tornando pessoas espirituais. Aqueles que agem a partir do Espírito que foi nos dado e não a partir dos nossos desejos, da nossa vontade. E há uma referência no Evangelho para nós, de alguém que foi uma mulher espiritual. Por excelência, a mulher entre todas as mulheres, a Virgem Maria, a Mãe de Deus. Ela que soube ouvir, que soube acolher, meditar, guardar no seu coração e praticar a palavra de Deus. Ela nos coloca diante, o Evangelho de hoje nos coloca diante desta realidade. Maria não foi simplesmente alguém que viveu no escondimento da sua vida, vivia silenciosamente, mas soube colocar em prática esta palavra ouvida, meditada, encarnada na sua vida. E por isso ela está presente no primeiro milagre de Jesus. E é sintomático que o evangelista São João, ele nos apresenta justamente este primeiro milagre, essa primeira manifestação de Jesus como Messias, justamente nas bodas de Caná, porque lá Deus, o evangelista, vislumbra a manifestação desta aliança nova e eterna, que Deus vai se manifestar através de seu Filho Jesus Cristo. Justamente nas bodas, para dizer que Deus se une em comunhão conosco novamente, por meio de Jesus Cristo. E nesse primeiro milagre, Maria está. É verdade que os evangelistas não falam muito de Maria. Mas quando fala, o evangelista procura nos mostrar que ali, Maria Santíssima tem um papel importante para mostrar a nós que aquela que acolheu a palavra de Deus, como diz os ensinamentos da igreja, acolheu por primeiro em seu coração, encarnou por primeiro esta palavra no seu coração, ela ali se faz presente como aquela que intercede por uma necessidade presente naquelas bodas, porque estava faltando vinho. E é interessante que o evangelista começa hoje dizendo que ao terceiro dia, depois do encontro com Natanael, o sétimo dia, depois da manifestação de João Batista apresentando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para dizer a cada um de nós que Jesus Cristo realiza agora a nova e eterna criação da humanidade, operando em nosso favor a manifestação do amor da parte de Deus. Nele, todos nós somos como que recriados. E nesse grande milagre de Jesus, nas bodas, Maria se faz presente para interceder em favor de cada um de nós. Ela que guarda, que medita, que conserva a palavra de Deus, que torna prática esta palavra na sua vida, a qual todos nós somos chamados a imitar. E ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. É a sétima palavra de Maria nos evangelhos. E esta última palavra de Nossa Senhora
depois nós não mais ouviremos Nossa Senhora falar nos evangelhos, significa o propósito de Deus para cada um de nós. Que em Jesus Cristo fomos regenerados, que em Jesus Cristo fomos como que recriados para a graça de Deus, para o amor de Deus. Fazei tudo o que Ele vos disser significa que nós devemos passar de meros ouvintes da palavra de Deus a também sermos praticantes dessa palavra no cotidiano de nossas vidas. Não basta simplesmente, meus irmãos, nós sermos seguidores de Jesus. Não basta sermos ouvintes da sua palavra. Jesus quer que nós sejamos praticantes como a sua mãe o foi. Jesus quer que de fato nós possamos, após meditar, e assim devemos fazer sempre na liturgia, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nas nossas orações meditamos, rezamos com a palavra, nas nossas orações pessoais, comunitárias, para que nós passemos de meros ouvintes a praticantes desta palavra. E é interessante que esse primeiro milagre de Jesus, Maria está lá. E por que Maria está presente nessas bodas? Ela está lá como uma servidora. Por isso que Nossa Senhora se dá conta de que faltou vinho. Se fosse meramente uma convidada, como é que ela ia saber que o vinho havia faltado? Ela se dá conta porque Maria está lá como uma das mulheres, amiga daquelas bodas, segundo a tradição da igreja de Natanael, está lá servindo. Olha que bonito. No começo do Evangelho, Maria é aquela que escuta a palavra de Deus na sua encarnação. Depois ela proclama: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Em seguida, Maria torna viva esta palavra encarnada em seu coração, indo apressadamente à cidade de Isabel para lá cuidar da sua prima que está para dar à luz. E agora nas bodas de Caná, Maria também se faz presente como aquela que está a servir. Por isso, meus irmãos, nós, como bons cristãos, como devotos e devotas de Nossa Senhora de São Judas Tadeu, eis um lema para a nossa vida, eis um programa espiritual para que nós passemos a ser homens e mulheres espirituais. Sejamos aqueles que, como Maria, pratica a palavra de Deus. E para praticar esta palavra, devemos ter como grande ideal da nossa vida: fazei tudo o que Ele vos disser. Aliás, meus irmãos, minhas irmãs, este foi o ideal de Jesus. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nós percebemos justamente que é isso que motivou Jesus na sua missão: fazer a vontade do Pai. E para nós, Maria indica um caminho: fazer a vontade do Filho. Para cada um de nós, que possamos viver segundo a graça de Deus, precisamos, como Maria, porque para poder praticar a palavra, nós precisamos conhecer esta palavra. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. De maneira especial, saber silenciar o nosso coração na liturgia da igreja. Muitas e muitas vezes nos atendimentos que nós padres fazemos, as pessoas dizem assim: Deus não fala comigo, eu não consigo escutar a Deus. Deus está falando conosco nos acontecimentos da vida. Deus está falando conosco na liturgia da sua igreja. Deus está falando conosco nas nossas orações. Nós que não sabemos acolher esta palavra, ouvir com o coração esta palavra, para depois podermos colocar em prática esta palavra que Maria viveu. Ela se torna para nós esse exemplo de vida de como nós devemos saber ouvir. E para poder ouvir, meus irmãos, minhas irmãs, devemos estar sempre atentos, sempre alerta, dar conta que neste acontecimento,
nessa situação específica, Deus está falando comigo. Que há uma palavra de Deus na liturgia da igreja para cada um de nós. Ou quando nós lemos a palavra em nossas casas, lemos os santos evangelhos, tirar daquela leitura que fazemos o versículo, meditar esta palavra, conservar no coração, para que aí aos poucos passemos a nos tornar homens e mulheres espirituais. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos neste mundo não por acaso. Cada um de nós devemos viver este propósito do Evangelho, que Maria apresenta a cada um de nós, porque ela, por excelência, foi aquela que soube ouvir, acolher, guardar, meditar e praticar esta palavra. Maria sabe o que é melhor para nós. E o melhor para nós nesta noite, meus irmãos, minhas irmãs, é fazer tudo o que Ele nos disser. Na nossa vida conjugal, na vida familiar, na nossa vida profissional, sempre colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. Porque este foi o grande motivo da missão de Jesus e deve ser também para cada um de nós. Mas guardar esta palavra, meditar esta palavra, colocar esta palavra de Deus na nossa vida, colocar sempre sob a marca do amor. Foi isso que Maria fez na sua vida. Ela está nessas bodas servindo, porque ela está lá como aquela que pratica o amor de Deus. O Evangelho de ontem nos falava acerca dos mandamentos, dos maiores mandamentos, e Jesus dizia que os maiores mandamentos é o mandamento do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor a si, que muitas vezes nós esquecemos, que também nós somos chamados a nos amar. Se nós não colocarmos essa palavra de Deus em prática, motivados por esse amor, meus irmãos, a nossa vida cristã vai se esvaziando. É o amor que dá significado à nossa vida, é o amor que dá sentido ao nosso sacerdócio, é o amor que dá sentido à vida conjugal. Quando nós não somos mais capazes de amar, de praticar esta palavra, motivados por este amor a Deus, por este amor ao outro, que os santos testemunham para nós de maneira eloquente, a nossa vida vai perdendo o seu significado. Nós estamos neste mundo, meus irmãos, minhas irmãs, para que cada vez possamos mais nos aperfeiçoar no amor, porque é o amor, e somente Ele, que nos torna semelhantes a Jesus. Fazei tudo o que Ele vos disser, significa para cada um de nós, como Maria nos apresenta hoje, que nós sejamos capazes de superar as barreiras que travam, paralisam o nosso coração e a nossa vida e que nos impedem de amar o outro, de perdoar o outro, de colocar esta palavra de Deus como um caminho de vida. Mandamento, meus irmãos, minhas irmãs, não significa uma regra, uma norma que vem de fora. Pelo contrário, é a lei do Espírito, dessa graça batismal que nós recebemos, pelo qual todos nós somos impelidos a viver no cotidiano da nossa vida. E nós sabemos que a mulher que mais amou neste mundo foi a Virgem Maria, a ponto de entregar o seu filho para que ele aceitasse a missão do Pai. O homem que mais amou neste mundo foi Jesus. E quando assim o fez, ele assume as consequências deste amor ao Pai até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, nós podemos viver esta vida por um bom tempo sem comer, por um certo tempo sem beber água, por pouco tempo sem dormir, mas o ser humano não consegue viver sem amor. Quando falta este tempero do amor na vida cristã, o ser humano se desfigura, se empobrece. É o amor que dignifica a cada um de nós. Somente Ele dá significados ao cotidiano da nossa vida, até aquelas coisas mais simples, como até mesmo cuidar da casa,
foi o que Maria fez quando foi cuidar lá da sua prima Isabel. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, fazei tudo o que ele vos disser, mas fazei com amor. Não façam por obrigação. A obrigação vai nos tornando empedernidos, a obrigação vai deixando o nosso coração endurecido. E quando falta amor, meus irmãos, no sacerdócio, na vida matrimonial, na vida em familiar, nós sabemos até que ponto vai as tragédias humanas. Precisamos hoje, você e eu, decidirmos por amar. E decidir por amar significa decidir tornar-se praticante da palavra de Deus e não meros ouvintes. Que possamos acolher todos nós o apelo da Virgem Maria, que diz a cada um de nós: fazei tudo o que ele vos disser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, todos de pé, elevemos a Deus as nossas preces, apresentemos ao Senhor os nossos pedidos. Concedei-nos a graça de saber ouvi-lo, Senhor, como Maria, vossa mãe.